Opa, vamos lá então, capítulo 12 do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. O capítulo 12 ele fala sobre a ingenuidade. Então no título está assim, ó, desarmando as armadilhas do caminho para o sucesso. Então ele abre falando que assim, qualquer pessoa pode cair nessa armadilha da ingenuidade. Por mais bem instruída que a pessoa seja, por mais inteligente que a pessoa seja, experiente que a pessoa seja, em algum momento ela pode cair nessa armadilha da ingenuidade. Inclusive em Provérbios consta assim, ó, o ingênuo crê em tudo, mas o sábio reflete sobre uma questão. Então o que ele fala? Que a ingenuidade tem muito menos a ver com o QI e mais a ver com a forma com que a gente lida com as coisas do nosso dia a dia. Ou alguma questão específica ou das coisas assim, em geral que acontecem com a gente no nosso dia a dia. E ele fala que o grande problema é a gente não refletir sobre essas questões. E daí ele começa trazendo alguns motivos para a gente não refletir. Então ele começa lá, primeiro, simplificação, que a gente tem uma tendência a achar que tudo é simples, que tudo é fácil, e ele faz esse alerta, né? Assim, nenhuma decisão importante é tão simples assim que não precisa ter uma reflexão. Depois vem presunção, é aquela história de a gente achar que a gente já sabe, isso eu já sei como faz, depois eu vejo, deixa para depois, porque eu já sei, a gente presumir que já sabe, que já entendeu tudo o que está acontecendo. Depois, confiar nas pessoas erradas, quer dizer o quê? Confiar muito em algumas pessoas, especialmente pessoas que a gente não conhece muito bem. Né? A gente sabe que demora para a gente conhecer alguma pessoa, já ouviu aquela história, pra você conhecer uma pessoa tem que comer 1 quilo de sal com ela, então assim, demora para a gente conhecer uma pessoa, então essa tendência de acreditar muito rapidamente nas pessoas pode ser um problema. Depois, se deixar levar pelas aparências. Às vezes a pessoa é carismática, às vezes tem uma boa aparência, com uma boa conversa, então parece que surgiu uma ótima oportunidade de negócio. Então, assim, a aparência ela nunca é suficiente para a gente tomar algum tipo de decisão importante. Preguiça, aquela tendência que a gente tem de fazer o mínimo esforço possível. Pressa, quando a gente está com muita pressa para tomar uma decisão, a gente tende a não analisar o contexto inteiro, o contexto por completo. E aqui também ele faz um alerta para quando alguma outra pessoa te pressionar a tomar uma decisão. Assim, não caia na pilha dessa pessoa, faz no seu tempo, faça a reflexão que você tem que fazer. Depois ele fala sobre a visão curta, que é o quê? É a gente tomar decisão baseado só no nosso conhecimento, só na nossa experiência. Às vezes não é suficiente para a gente tomar uma decisão importante. Depois, integridade. É uma tendência, né? Assim, quanto mais honesto a gente é, mais ingênuo a gente é, mais a gente tende a achar que as pessoas também são honestas. Às vezes a gente não acredita as coisas que as pessoas podem fazer por aí. Depois, ganância. É aquela situação que a gente quer tanto alguma coisa, parece uma coisa tão boa que a gente acaba ficando meio cego e não se atentando a alguns sinais, alguns detalhes que estão na nossa frente pela ganância. Depois, arrogância, é aquela história de achar que a gente é mais esperto que os outros. Prioridades equivocadas, é colocar outras coisas na frente, às vezes até por preguiça de não querer pensar muito sobre o assunto, coloca outras coisas na frente e não dá muita atenção para aquela decisão que você tem que tomar. E daí ele também faz um alerta, assim, às vezes a gente fica com um certo, entre aspas, receio ou medo de falar que vai ter que refletir mais sobre algum assunto, por medo de ofender outra pessoa, que a outra pessoa possa achar que você não está confiando nela. Então, para a gente não se deixar levar por isso, para a gente explicar, falar assim, olha, confio sim em você, mas é um procedimento meu, sempre que for tomar uma decisão importante, refletir mais calmamente sobre o assunto. Ponto, não tem muito por que sofrer com essa questão, com esse detalhe. E daí ele também fala assim, ó, não seja ingênuo no que diz respeito a coisas erradas. Ele fala assim, ninguém entra totalmente ignorante, totalmente ingenuamente numa coisa ilícita, numa coisa legal. Então, quando aparece alguma coisa que não é legal, os sinais sempre vêm junto, alguns alertas sempre aparecem aí. Então, assim, daí é a nossa decisão de fazer o que é certo ou não fazer o que é certo. E daí vem para lá,
como fazer então escolhas sábias, né? Então ele dá algumas dicas aqui também de como a gente pode fazer escolhas sábias. Primeiro, começa lá, não negue a sua ingenuidade, escolha refletir sobre as questões. Assim, não negar que a gente pode estar sendo ingênuo em alguma questão, em algum aspecto, e fazer essas reflexões de uma forma mais tranquila. Busque conselhos, aquela história, né? Duas cabeças pensam sempre melhor que uma. Então, buscar um conselho, às vezes a pessoa está de fora, tem uma visão mais fria, né? Menos passional sobre a situação e consegue te dar algum tipo de ajuda. Escolha amigos e parceiros com sabedoria. Daí tem também uma frase de Salomão aqui, ó. Aquele que anda com sábios, sábio se tornará. Então a gente sabe com quem a gente anda, né? Quem são os parceiros, tanto profissionalmente, quem são os amigos que a gente vai escolher andar aí no nosso dia a dia. E por fim, escolha ser prudente todos os dias, que também é aquela situação da gente ter isso como um hábito, né? Ter essa intenção de refletir sempre com mais calma para todos os assuntos, fazer disso um hábito. E daí, para finalizar o capítulo, já partindo lá para o exercício do conhecimento para a sabedoria, ele traz algumas questões aqui. Número 1, faça uma lista de 2 ou mais decisões que você considera terem sido grandes erros. Pode ser pessoal, profissional, financeiro. Ele dá alguns exemplos. Um gasto desnecessário, algum mau investimento que você fez, aceitar algum emprego errado, ou se demitir do emprego certo, algum fracasso no casamento, ou um fracasso como pai ou como mãe. Então, liste 2 ou mais decisões, atitudes que você tomou com erros. Daí, número 2, quais das seguintes causas da ingenuidade contribuíram para essas decisões? Que são uma daquelas que eu falei lá. Simplificação, presunção, confiar nas pessoas erradas, preguiça, se deixar levar pelas aparências, a pressa em tomar decisão, visão curta, integridade, ganância, arrogância ou prioridades equivocadas. Daí, número 3, o que você poderia ter feito de diferente enquanto tomava essa decisão errada, para que você pudesse ter feito uma escolha melhor? Número 4, o que você pode fazer então de diferente nas suas decisões futuras para garantir escolhas que reflitam sabedoria e não ingenuidade? Daí, número 5, coloque no papel as decisões importantes que você precisa tomar no momento ou num futuro próximo. E para cada uma dessas decisões, escreva um parágrafo sobre o que você fará para garantir que a sua escolha seja a melhor possível. Então esse foi o capítulo 12 falando sobre ingenuidade, tá bom? Até mais, valeu, tchau, tchau, até o próximo.